paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Muito bem, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Chegando então com a aula 2 da EBD no segundo trimestre de 2017. Não se inscreveu ainda no nosso canal, viu aí a nossa chamada? Inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante. Nesse fim de semana de Páscoa, estivemos ministrando a palavra de Deus em acampamentos, em congressos de adolescentes. Ore por nós, ore por mim, por minha família. Deus tem nos abençoado e nos separado para esse ministério, com jovens, adolescentes e com pais e filhos, tá certo? Então, ore por nós. Deus tem nos usado para a sua glória, nos levado a lugares muito importantes, muito especiais. E eu fico muito feliz por onde nós passamos esse final de semana. Agora, no final de abril, estaremos na Escola Bíblica de Família, lá em Uberlândia, com o nosso amigo irmão Jacó, tá certo? Ministrando para os adolescentes no sábado e domingo de manhã e à noite para pais e filhos. Ore por nós, nos acompanhe, conheça melhor o nosso ministério nas redes sociais que estão aqui abaixo e também nos links que aparecem por aqui, inclusive de ministrações, tá certo? Deixe seu comentário, como fizeram aqui alguns irmãos, Rahabes Barbosa, Flávio Vieira, Viviane, Ruth Tavares, Iraídes, Pedro Henrique, Nicolas Guimarães, José João, Pablo Daniel, Célia Vieira, Idileuza Santos, Lucinha Ferreira e Isa Lima. Seu comentário é muito importante, tá certo? E dê like, por gentileza. Você pode clicar no joinha aí agora. 1, 2, 3. Clicou? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Vamos à aula 2 da EBD. A aula 2 na classe de juvenis. Uma lição maravilhosa, questões difíceis de nosso tempo. E hoje nós vamos falar dos cuidados com a mídia. Paulo fala: tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. A mídia é formada pelos meios de comunicação. Você sabe que a maior arma hoje das nações, não é? É a informação. Você deve estar acompanhando aí toda esse imbróglio judicial e internacional que o Facebook está envolvido, porque descobriu-se que o Facebook está envolvido naquela trama toda para que as eleições americanas fossem influenciadas por meio de fake news com dados dos usuários do Facebook. Então, os meios de comunicação, a informação é a maior arma ou ferramenta que existe hoje, depende da forma como é usada, e nós não podemos ignorar isso. Então, a mídia está aí, tá certo? Nós saímos do período da mídia que era basicamente impressa, jornais e revistas. Com a internet nós temos os sites de notícia, tem até um site chamado Fofoca Gospel, que não deveria ter esse nome, porque o cristianismo, o evangelho de Jesus não tem a ver com fofoca, porque fofoca tem a ver com futrica, com fuxica, com contenda, mas enfim, e programas televisivos que norteiam a vida do ser humano hoje em dia, que são, a mídia ela é usada para manipular e promover mudanças de comportamento. Ela é extremamente
poderosa. Só que a nossa vida ela é pautada na palavra de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Como usar corretamente a mídia, tendo como pauta, como padrão, como exemplo, como norte, a palavra de Deus. E não simplesmente aquilo que a mídia ensina e propaga. O cuidado no uso da mídia. Você sabe que tem um material em PDF, tá bom? Tá aqui no link, é só você baixar. Chegamos ao século XXI e continuamos vivenciando um enorme desenvolvimento no âmbito das comunicações. A imprensa, o rádio, a televisão, o telefone, a internet e outros meios de comunicação alcançaram um crescimento admirável no presente século. Tá? A primeira coisa que ele trata aqui nesse tópico, ele vai falar que a mídia ela é seletiva, tá bom? Então, ela mostra algumas coisas, mas ela não mostra a informação completa. Ela é muito seletiva. Um exemplo disso, agora no último final de semana, se eu não estiver enganado, fez 50 anos da morte do pastor e líder de direitos civis nos Estados Unidos, uma das maiores influências cristãs para o mundo moderno, doutor, pastor Martin Luther King. Tá? A televisão até mostrou alguma coisa, mas a televisão não mostrou todas as informações, não mostrou que ele era contra muitos dos argumentos liberais de hoje em dia. A televisão só mostrou para dar uma ideia de que apoia e tal, mas não mostrou de fato quem ele era, tá certo? As ideias que ele defendia. Por quê? Porque as ideias que ele defendia e pelas quais ele morreu são contrárias ao que a mídia propaga hoje em dia. Por quê? Porque a mídia está a serviço de grandes corporações que têm como principal interesse vender produtos, vender a informação, divulgação e principalmente mudança de comportamento. Então, a mídia está envolvida com todo tipo de libertinagem, imoralidade e sexualidade. A mídia é manipuladora, então ele coloca aqui algumas informações, não é? Minar a fé, que são 4 coisas que ela ataca, principalmente os jovens. Então, 4 coisas. Minar a fé num mundo completamente egoísta e humanista, não é novidade que a mídia, com todas as suas forças, luta para fazer crescer a incredulidade, indução à carnalidade. Tá? Então, hoje está sendo jogado completamente todos os valores e princípios morais. A gente tem que prestar muita atenção no que estamos assistindo, motivando o desvirtuamento moral. Então, o que antes era recriminado, depois de ser aceito, hoje é motivado e incentivado abertamente, como o caso do aborto, ideologia de gênero, o divórcio e perversão da sã doutrina. Então, o pessoal fica dizendo que vai boicotar essa ou aquela emissora. Eu não sei qual é o susto que as pessoas estão tomando. Elas não têm compromisso com a palavra de Deus. Quem tem compromisso com a palavra de Deus somos nós. Então nós temos que ser seletivos. O que assistimos, o que vemos, o que compartilhamos. Nós precisamos ser seletivos para não sermos manipulados com a mídia. Nós temos que ter esse cuidado. A mídia e seus malefícios. Então, a mídia pode ser uma ameaça, dependendo da forma como a utilizarmos, tá bom? Eu tenho uma dinâmica que mostra que redes sociais, enfim, arma ou ferramenta, tá? Então, depende muito como está sendo usado. Então, algumas coisas, de acordo com um estudo realizado pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade do Rio Grande do Sul, que vai mostrar algumas mudanças de comportamento. Então, aumento do comportamento violento, agressividade, diminuição de atividades físicas, lesão por esforços repetitivos, no caso dos jogos por computador, vídeos, insônia, desempenho escolar prejudicado. Tá? Isso são apenas alguns dos males que a mídia. Agora, é muito interessante colocar o seguinte, não é a mídia em si, mas são as pessoas não sabendo usar a mídia. Não é? O ser humano, ele é muito passivo em relação à mídia. Não é? Nós vamos ser mais ativos, fazer as próprias escolhas. Então, a mídia é poderosíssima, não pode ser ignorada. Mas nosso padrão é a Bíblia, por mais que a própria mídia procure desacreditá-la. Quando usada corretamente, é uma ferramenta maravilhosa para divulgar informações e mesmo formar opiniões. Uma das coisas pelas quais eu percebo que a igreja se vê pressionada pela mídia é um motivo muito simples. Durante muito tempo, as pessoas falaram que a TV era do diabo. Aí veio a internet, é do diabo. O que aconteceu?
esses meios de comunicação, a mídia hoje ela é controlada por pessoas que não têm qualquer compromisso com a palavra de Deus. Eu uso aqui um exemplo, pense aqui comigo numa coisa. É o seguinte, nós temos 4 emissoras de canal aberto no Brasil. Uma é a mais poderosa de todas, a que tem o maior alcance de todos. E as outras 3 estão ali brigando ali, né, correndo atrás do prejuízo. O que acontece? A mais poderosa é a mais liberal de todas. Suas novelas, seus programas são altamente indutores de comportamentos contrários à palavra de Deus. E eu digo que o que não está pior é o fato de que as outras 3, elas têm na sua direção homens que têm compromisso com valores e princípios morais e éticos ainda. Um é um pastor, é um bispo, o outro é um judeu e o outro é um árabe. Se não fosse por isso, os ataques à família e à igreja seriam maiores. O problema é que nós temos uma que é totalmente liberal, só que essa uma, ela é vista e assistida pela maioria dos telespectadores brasileiros, inclusive como cristãos, consumindo suas novelas que pervertem valores e que são contrários à palavra de Deus. Então, não basta a gente dizer que a mídia faz mal. Se faz mal porque nós não estamos sabendo usar. Precisamos pensar nisso. Nós somos meros consumidores de conteúdo. Nós precisamos produzir. Nós precisamos pegar o controle na mão e dizer, vou mudar de canal, eu vou desligar. Ah, mas isso aí é super bom, super bacana, é não sei o quê, mas é contrário à palavra de Deus. Destrói famílias, altera comportamentos para o mal. Então eu não vou assistir, certo? Então, novamente, eu volto na questão do filtro. Nós precisamos ter a palavra de Deus em autoestima, lendo, meditando, pesquisando, para que ela seja um filtro nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, trazendo discernimento e que a gente tenha a coragem e tenha a autoridade dentro de casa para dizer, isso não vai assistir, isso aqui vai assistir, agora é hora de desligar. Por quê? Porque a mídia está aí, jogando todo esse lixo. E nós temos que fechar a porta e não deixar que essa bagunça toda entre dentro do nosso lar. Isso tem a ver muito com uma questão estratégica. O jovem, o adolescente na sua classe, ele precisa aprender a ser seletivo com aquilo que ele assiste e que ele compartilha também. A igreja na mídia. A igreja pode se utilizar das mídias para pregar o evangelho? Sim, a missão da igreja é pregar o evangelho. Agora, para que os programas evangélicos vinculados na mídia sejam bênçãos, seus produtores precisam ter como objetivo o fortalecimento dos crentes e a pregação do evangelho genuíno. Precisamos de programas que divulguem os princípios bíblicos, pois são eles que podem transformar os corações. Então, o que eu incentivaria aqui a igreja? A ter canal no YouTube, ter página no Facebook, e envolver os jovens e os adolescentes da igreja para que não sejam apenas consumidores de conteúdo, mas para que a gente se transforme também em produtores de conteúdo, de bons conteúdos, tá certo? Uma igreja que ignora a mídia hoje, ela está se colocando à parte de uma realidade. E eu falo aqui com conhecimento de causa, posso dizer como um profissional dessa questão, principalmente das mídias sociais. Perceba que hoje todas as grandes marcas estão nas redes sociais, porque a interatividade é muito grande. Então, a igreja que abre mão da mídia hoje, ela abre mão principalmente do YouTube e do Facebook. Por quê? Porque é praticamente de graça, você já paga a internet. Então é só desenvolver lá um sistema de mídia e colocar lá pessoas e você vai usar aquela ferramenta que você já está lá, mas apenas consumindo. É preciso produzir conteúdo, tá certo? Porque uma igreja que não faz isso, ela perde 2 oportunidades. A primeira é pregar o evangelho, a segunda aproximar-se dos seus membros. Os jovens, os adolescentes, todo mundo hoje não estão envolvidos nas redes sociais. Então, se nós não produzirmos conteúdo, eles não vão achar lá bons conteúdos. Eles não vão achar lá coisas edificantes se a gente ficar de braços cruzados.
eles só vão achar shows, eles só vão achar piadas, eles só vão achar o que não presta. Então, se nós quisermos que esta geração tenha um outro tipo de alimentação, nós precisamos entrar nessa fatia aí também e produzir conteúdo, tá certo? Sendo uma influência para essa geração, tá bom? Então, a minha ideia da aula de hoje é essa. A igreja deve usar a mídia. Você deve usar a mídia, professor. Seja uma influência aí para os seus professores ao lado, para os seus alunos. Sejamos uma influência para essa geração. Se a mídia é poderosíssima, vamos usá-la para que o evangelho seja pregado e para que vidas sejam edificadas e o reino de Deus cresça cada vez mais e avance cada vez mais. Vamos à dinâmica da aula de hoje. Muito bem, na dinâmica da aula de hoje, é a dinâmica que se chama Você Compartilha. Muito bem, como eu estou colocando dinâmica em todas as aulas, nem sempre eu vou ter todo o material, tá certo? Mas não tem dificuldade para você entender, não. Inclusive no material impresso a dinâmica está lá para você ler também e ajudar na compreensão, tá bom? Ó, eu tenho aqui um envelope. Tá? Mas você vai, na verdade, preparar aí 10, 12, 14 envelopes. Dentro do envelope, você vai colocar nomes e expressões. Podem ser digitadas ou podem ser escritas à mão mesmo, tá bom? Bom, dentro de cada envelope, você coloca aí palavras como consumo, moda, culto ao corpo, mensagens subliminares, informação, rápida comunicação, influência de seitas, tempo excessivo diante da TV e internet, falta de tempo para conversar, pouco ou quase nenhum tempo para estudar, evangelização através da mídia, indução à mudança de comportamento, pedofilia, programas de TV e sites inadequados. Então, são algumas coisas que você vai colocar aí dentro do envelope. Você vai entregar um envelope desse para cada pessoa, repito, 10 envelopes, 14 envelopes, você vai entregar para os alunos que você escolher, para o pessoal que você escolher no seu grupo, enfim, e você vai perguntar um a um, você compartilha ou não compartilha, certo? E aí, de acordo com o que eles falaram, você vai separando. Quem compartilha para cá, quem não compartilha para lá, certo? E aí, vocês você vai perguntar para eles, e aí, por que você não compartilha? Então, o aluno, ele vai pegar aquilo que está dentro do envelope e ele vai explicar por que ele não compartilha aquilo. Por que ele não compartilha fotos de comunicação, por que ele não compartilha o culto ao corpo, por que ele não compartilha o tempo excessivo e tal. E, por outro lado, também você vai perguntar aos que compartilham por que eles compartilham. Você vai criar ali, gerar ali, um debate entre eles e uma reflexão. E concluir dizendo o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque todos nós somos influenciados e influenciamos. A questão é se estamos sendo bem influenciados ou mal influenciados. Se estamos influenciando para o bem ou influenciando para o mal. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós compartilhamos. E algo que eu quero aqui deixar bem claro quando eu estava pensando nessa dinâmica, quero agradecer a irmã Sulamita Macedo do canal, do portal EBD, que eu vou deixar o link aqui também, me parece que é da Igreja Central de Natal. É o seguinte, a gente tem que sempre pensar, a mensagem, a foto, o vídeo que você vai compartilhar, se fosse a seu respeito ou a alguém de sua família, você compartilharia? Se fosse a seu respeito? Temos que sempre pensar nisso, sempre se colocar no lugar do outro, tá certo? Essa foi a dinâmica, essa foi a nossa aula. Deus abençoe tua vida, tua classe, teus alunos, teus sonhos, teu ministério. Boa semana, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Vamos aos slides de fotos das EBDs por todo o Brasil. Valeu, até a próxima aula.